Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Nossa aula de hoje é em anatomia, cotovelo, antebraço e mão. Prepara? Começou! O objetivo dessa nossa aulinha é estudar as estruturas anatômicas observadas na formação do cotovelo, antebraço e mão. Bora? Começando então aqui com a nossa pequena revisão, lembra que a gente já estudou a formação do cíngulo do membro superior, né, ou cintura escapular, onde nós observamos aí a formação óssea da clavícula e da escápula. Estudamos a formação da articulação do ombro e também a formação do braço com o osso húmero. Para a aula de hoje, então, nosso objetivo é cotovelo, antebraço e mão. Todas as estruturas formadas aí nessas regiões, ok? Começando então pelo cotovelo, o cotovelo vai fazer a junção aí entre braço e antebraço. Beleza, vamos começar então falando da articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo é formada por um complexo articular, que envolve então 3 articulações, porque temos 3 peças ósseas, húmero, ulna e rádio. Assim, então, teremos a articulação húmero-radial, a articulação húmero-ulnar e a articulação rádio-ulnar, ok? Então, veja aí que essas articulações estão aí presas e mantidas por estabilidade entre ligamentos, né? Esses ligamentos, então, aí estão mantendo a estabilidade dessa articulação do cotovelo. Beleza, vamos detalhar então essa articulação do cotovelo. Observando aí então que a articulação húmero-ulnar e a húmero-radial, elas promovem os movimentos de flexão e extensão. No entanto, a rádio-ulnar, ela promove os movimentos aí de pronação e supinação. Vamos observar que na porção distal do húmero, temos a tróclea sempre para a ulna e o capítulo sempre para o rádio, tá? Então, veja que aí a gente vai ter uma incisura troclear, né? Onde vai haver aí essa articulação na formação do cotovelo, tá? Então, a tróclea, ela tem um formato de carretel, o capítulo, ele é esferoide, e eles vão se articular, então, com essas peças ósseas que formam o braço, tá? Aqui, vamos observar, então, a membrana fibrosa que forma a cápsula articular. A cápsula articular, tá? Então, essa cápsula articular envolve toda a articulação e ela está fixada ao húmero nas margens da extremidade lateral e medial das faces articulares do capítulo, do húmero e da tróclea também. Então, veja que para o rádio e para a ulna e para o húmero, essa cápsula articular fibrosa, né, essa membrana fibrosa, está envolvendo aí todas essas peças. No entanto, a gente consegue perceber que a direção dessas fibras, elas vão estar aí, ó, relacionadas com as funções que cada uma delas vai atuar, como o ligamento anular do rádio, o ligamento colateral ulnar, o ligamento colateral ulnar posterior, o ligamento colateral ulnar transverso, tá? Então, observe aí essas formações. Veja que essa membrana sinovial, ela vai revestir toda a face interna, né, dessa membrana fibrosa que a gente observou aqui na formação da cápsula articular. E aí, essa membrana sinovial é que vai produzir, então, o líquido sinovial para que essa articulação deslize uma sobre as outras, né, justamente lá naquela porção de cartilagem articular, tá? O que a gente observa aqui é que a formação do cotovelo, então, vai ter aí o envolvimento dessas 3 peças ósseas, rádio, ulna e húmero. Para vocês irem se acostumando com as imagens de raio-x, né, trazemos aqui já algumas para vocês identificarem. Então, observe, ó, a formação numa visão anterior da parte distal do húmero, a ulna e o rádio. Veja aí o encaixe perfeito de cada uma dessas peças com as projeções que são observadas
ao raio-x. Aqui, numa visão posterior, estamos observando principalmente o olécrano, que está encaixado na fossa do olécrano. Então, visualize ó, todas as estruturas na formação aí dessa articulação do cotovelo. E aqui, finalizando, em visões laterais e mediais, para vocês observarem aí, então, as estruturas e acostumarem os olhos para um raio-x, tá? Então, aqui a gente consegue observar a atuação de uma articulação sinovial do tipo gínglimo, é aquela dobradiça de porta. Porta abre, porta fecha. Mesma coisa, tá? Então, ó, extensão, flexão, ok? Esses são os movimentos permitidos aí por essa articulação sinovial do tipo gínglimo. Veja aqui, então, que os ligamentos colaterais da articulação do cotovelo são formados por faixas triangulares fortes, né, de membrana fibrosa, que consistem aí nesse espessamento medial e lateral, justamente dessa membrana fibrosa que forma a cápsula articular, tá? A gente vai ter, então, aí a formação do ligamento colateral radial, que é lateral e semelhante a um leque. Ele parece um leque quando a gente consegue estendê-lo, tá? Esticar ele bonitinho lá nas aulas práticas. Então, ele estende-se do epicôndilo lateral do húmero e funde-se distalmente com o ligamento anular do rádio. Este ligamento, então, vai envolver e sustentar a cabeça do rádio na incisura radial junto com a una, formando aí a articulação radioulnar proximal e possibilita, então, a pronação e a supinação do antebraço. Já o ligamento colateral ulnar, né? Ele também é triangular, no entanto, ele é medial. Ele está preso aí ao epicôndilo medial do húmero e vai se estender até o processo coronoide do húmero, né? E também ao olécrano da una, que a gente vai poder observar aí. Esse ligamento ele vai consistir, então, em 3 faixas. Eu vou ter uma faixa anterior, uma faixa posterior e uma faixa oblíqua ou transversal, tá? Que vai se aprofundar aí nessa cavidade juntamente com a tróclea, para manter a estabilização da articulação húmero-ulnar e aqui na lateral a articulação húmero-radial. Veja que em um corte a gente consegue observar aí a formação de bolsas tendíneas. Essas bolsas tendíneas atuam como se fossem amortecedores, tá? Então, a gente tem uma bolsa subcutânea aqui do olécrano. Quando você bate seu cotovelo lá na mesa, você está amassando justamente essa bolsinha aqui. Temos uma bolsa subtendínea aqui para o tríceps e também uma bolsa intratendínea dentro do tríceps entre a cabeça medial e a cabeça longa. Continuando falando aí dos movimentos observados aí na formação do cotovelo, veja que a articulação radioulnar vai permitir que a gente faça esse movimento, supinação, pronação. Quando você prona, você pega o pão. Quando você supina, você sobe a sopa. Então, decora aí este movimento, que lá na prática eu vou pedir isso para vocês. Beleza, fechamos o cotovelo. Bora falar de antebraço. Antebraço, bora falar de antebraço. Antebraço é esta região que estamos estudando agora. Falamos da articulação do cotovelo, vamos estudar a formação do antebraço, segundo segmento mais longo do nosso membro superior. Ele estende-se entre o cotovelo e o punho, unindo essas duas porções. Inclui, então, aí as regiões antebraquiais anterior e posterior, ok? Recobrindo, então, o rádio e a una. Vamos observar, então, as formações e os acidentes ósseos que a gente tem aí para rádio e una, numa visão anterior e numa visão posterior. Observem cada um desses detalhes.
Aqui nós observamos então a formação de antebraço. Veja que há uma articulação do tipo fibrosa entre rádio e ulna, que é chamada de membrana interóssea. Essa membrana interóssea dá estabilidade também a essas duas porções ósseas, ao rádio e à ulna. Então, estamos estudando sobre antebraço. Aqui, mais detalhes anatômicos para vocês verificarem e estudarem aí, ó, em relação à formação do antebraço, tá? Então, veja que a gente pode fazer os movimentos de flexão e extensão em relação às articulações húmero-radial e húmero-ulnar. A rádio-ulnar é o que vai permitir a gente fazer os movimentos de pronação e supinação. Beleza, falamos de ossos, agora vamos estudar os músculos da região anterior do braço. É bem tranquilo. Começando pela região anterior do antebraço, vamos começar pelos mais superficiais. São 5. Veja aqui, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos e flexor ulnar do carpo. Veja que o radial do carpo ele está sobre o rádio e o ulnar do carpo está sobre a ulna. Então, achou o rádio, é certeza que você vai ver o músculo radial, flexor radial do carpo. Achou a ulna, você vai encontrar o músculo flexor ulnar do carpo. Lembre-se, todo rádio tem uma anteninha, que é o dedão, tá? E a ulna é para o fininho dedinho. Só para facilitar aí a hora de decorar cada porção dessa formação do antebraço. Beleza, vimos 5 aí, flexores superficiais. Vamos estudar os 3 profundos, né? Os mais profundos. Alguns livros chamam de camada média e camada profunda, tá, gente? Então, depende aí da literatura que vocês estejam seguindo. No entanto, eu gosto de chamar assim, que eu acho que fica mais fácil. 5 superficiais e 3 profundos. Ok, eu tenho um flexor que é superficial dos dedos, então eu tenho que ter um flexor que seja profundo dos dedos. Então, aqui, flexor profundo dos dedos. Além disso, eu vou ter um flexor que está longe do polegar, longo do polegar. Então, chamamos de polegar o dedão da nossa mão. Então, nós, anatomistas, estudantes de anatomia, chamamos isso de polegar. Flexor longo do polegar, ok? E aí, por fim, eu não tenho o pronador que é redondinho aqui em cima. Ele é superficial e ele auxilia nos movimentos de pronação, por isso ele se chama pronador. Temos um pronador, no entanto, ele é quadradinho. Veja ele aqui, ó, o mais profundo de todos, ó, um quadradinho, ok? Fechamos, então, os 8 músculos anteriores do antebraço. 8 flexores. Mais uma imagem para vocês estudarem, então, os músculos anteriores do antebraço. Temos aqui o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo. Veja que a inserção do tendão do palmar longo forma a aponeurose palmar. Então, este tendão é o único que não passa sob o retináculo dos músculos flexores. Ele está por cima dessa formação fibrosa aí, ok? Depois do palmar longo, eu vou encontrar quem? Flexor ulnar do carpo. Logo aqui embaixo deles, ó, nós temos o flexor superficial dos dedos. Além desse, tirando o superficial dos dedos, eu vou achar o profundo dos dedos. E o músculo flexor longo do polegar, mais o pronador quadrado. Se eu removo todos esses músculos aqui, então a gente consegue observar o quadradinho do pronador quadrado. Tranquilo, né, gente? Bem de boa. Pega essa dica! Como a gente faz para tentar lembrar os nomes de todos os músculos flexores do antebraço?
O livro do Moore traz essa dica aqui pra gente dos 4 dedinhos, pra gente lembrar esses músculos aí do antebraço. No entanto, lá na prática eu vou ensinar pra vocês como a gente utiliza os 5 dedos, tá? A gente vai posicionar então a nossa região palmar sobre o epicôndilo medial, de onde parte então a origem desses músculos. E aí a gente vai posicionar os 5 dedos aqui sobre o antebraço. E com isso a gente vai conseguir encontrar todos esses músculos. Então, eu começo pelo 1, o polegar que está aqui nessa posição, sendo o pronador redondo, o 2, o flexor radial do carpo, o 3, o palmar longo, eu chamo de 4, o flexor superficial dos dedos e de 5, o flexor ulnar do carpo. Vamos treinar isso lá na aula prática, mas já faz aí no seu bracinho, vamos lá. Põe a palma da sua mão sobre o epicôndilo medial, lá no seu cotovelo. Posicione os 5 dedos da sua mão sobre o seu antebraço e consiga encontrar aí, então, esses 5 músculos da camada mais superficial. Agora, vamos brincar. Brincar. Aula de anatomia também é curiosidade. Então, vamos falar de uma curiosidade sobre o músculo palmar longo. Vamos ver se você tem este músculo aí ou se você já evoluiu o seu Pokémon. Comece fazendo esta posição. Faça este movimento aí de junção do dedão com o dedinho ou do polegar com o dedo mínimo e verifique se no seu punho, na articulação do punho, porque pulso quem tem é artéria, então estamos falando de articulação, chama punho. Veja se no seu punho forma uma elevação medial. Se não forma uma elevação medial. Nossa, o que será isso? Este é o músculo palmar longo, na verdade, o tendão do palmar longo. Então, estudos evolutivos têm mostrado pra gente que há pessoas com o palmar longo e há pessoas sem o palmar longo. Há pessoas apenas com um palmar longo e há pessoas sem nenhum palmar longo. Isso é um termo evolutivo, assim como o dente do siso, tá? Que algumas pessoas já não apresentam a formação dele. Então, eu, por exemplo, tenho os dois. O professor Geraldo só tem um. Testa aí, na aula prática, quero ver você me mostrar se você tem ou não músculo palmar. Quem não tiver, evoluiu o Pokémon. Opa, falamos dos anteriores, vamos ver agora os músculos posteriores do antebraço. São 12 músculos que atuam aí em extensão, ok? Então, vamos começar aí pelos mais laterais, tá? Lateroposteriores, que é o bráquio radial, começa no braço e vai para o rádio, bráquio radial. Depois eu tenho um extensor longo do radial do carpo e um extensor curto radial do carpo, tá? Sempre que eu tiver um longo, eu tenho um curto, sempre que eu tiver um superficial, eu tenho um profundo, é sempre assim, ok? Então, aqui a gente viu os mais lateroposteriores, bráquio radial, extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo. Aí, vamos ver, então, esses mais posicionados aqui, ó, depois dos lateroposteriores, que é esses mesmos aqui que a gente viu, ó, radial longo e radial curto. Então, vamos observar o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e o extensor ulnar do carpo. O extensor do dedo mínimo é aquele que faz você levantar o seu dedinho quando você está tomando cafezinho. Deixa o seu dedinho levantadinho. Além desses aqui, que são os mais superficiais, a gente vai ver os profundos. A gente não tem músculos pronadores para pronação, temos um músculo que atua na supinação, o supinador. Além dele, nós vamos observar então aí 3 bonitos para o polegar e um bonito para o seu indicador, para você levantar o dedo e perguntar alguma coisa na aula. Então, para o indicador, nós temos um extensor do indicador. E para o polegar, nós vamos ter aí, então, um abdutor longo do polegar, um extensor curto do polegar e um extensor longo do polegar, ok?
Se eu tenho um curto, eu tenho que ter um longo. Então, aqui a gente brinca que é o A, E, E, que é esse outro aqui, né? E aí a gente chama de L, C, L. Longo, curto e longo, abdutor, extensor, extensor, ok? Truquezinhos aí para facilitar você na hora de lembrar os nomes das peças musculares. Ainda aqui, observando os músculos extensores do antebraço. Então, aqui estão todos eles, ok? Então, a gente vê, ó, nasceu no braço e foi para o rádio, bráquio radial. Do lado dele, um radial longo do carpo, depois um radial curto do carpo. Vão ver aqui 3 bonitinhos, ó, esse, são os músculos do polegar, específicos para o polegar. Depois, então, a gente vai ver um para todos os dedos, extensor dos dedos, não tem superficial nem profundo aqui, tá, gente? É só extensor dos dedos. Lembra que flexor a gente tem superficial e profundo dos dedos. Aqui, extensor é só extensor, beleza? Temos um extensor só para o dedo mínimo, temos um extensor só para o indicador. E aqui a gente consegue observar a formação das bolsas tendíneas para cada uma dessas formações tendinosas aí desses músculos. Por quê? Da mesma forma que a gente tem um retináculo para os músculos flexores, nós temos um retináculo para os músculos extensores. Para que serve esse retináculo? É como se fosse uma redinha segurando um monte de cordinhas. Porque quando você faz os movimentos aí de extensão e flexão do punho, você poderia então levantar as cordinhas se não tivesse uma redinha segurando, tá bom? Então, Deus é maravilhoso, é perfeito, faz tudo colocado no lugar especificamente e tem uma função própria para cada coisa. Beleza? Hora de falarmos de mão. Bora? Mão, parte do membro superior distal ao antebraço, formada ao redor do carpo, metacarpo e falanges. Consiste em punho, palma, dorso da mão e dedos, inclusive um polegar oponível. Vamos saber o que é essa oposição. E é ricamente suprida por terminações sensitivas para tato, dor e temperatura, aqueles detalhes de tegumento que nós já estudamos, ok? Então, vamos observar a formação dos ossos da mão. Temos um carpo, um metacarpo e as falanges. Lembrando que no carpo nós temos 4 ossos na fileira proximal e 4 ossos na fileira distal. 5 metacarpos, um para cada dedo, e as falanges, proximal, média e distal. Sendo que o bonito do polegar, ele não tem falange média, é só proximal e distal. Ok? Então, observa aqui como é que a gente sabe que se um bebezinho está crescendo, os ossos bonitinhos, pela junção dessas peças ósseas. Então, aqui vemos mãos jovens e uma mão adulta. Veja aí como é diferente a diferença, né, entre a posição de cada um desses ossos. Isso aqui é a mão de um bebezinho, ó, ainda nem tem todos os ossos completamente formados, ok? E veja as movimentações, ó, das articulações. Super interessante, né? Uma dica para facilitar os seus estudos na hora de lembrar os nomes dos ossos do carpo. Pega essa dica. Eu sei porque professor trabalha tanto com habilidades. Ou então, segunda versão, come hambúrguer, tá? Pode escolher aí a versão que você acha mais legal. Então, sempre vamos nomear aí esses ossos na posição de lateral para medial, lembrando da posição anatômica, sempre os membros estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente, ou seja, polegar sempre estará na posição lateral, ok? Então, veja que temos aqui escafoide, semilunar, piramidal, piciforme, né? Depois temos aí o trapézio, trapezoide, captato e amato. Aqui, gente, ó, ele traz como piramidal sendo o verdinho, né? E o piciforme, o amarelinho.
tá? Quando a gente observa numa visão anterior, a gente consegue visualizar o piciforme. Numa visão posterior, no dorso da mão, a gente já não vai visualizar tão bem o piciforme como um quadradinho assim, tá? Então, observe aí as formações das articulações, o tipo de articulação para cada uma das junturas ósseas que a gente tem aí na formação de punho e mão. Neste slide, deixo para vocês aí detalhes anatômicos superficiais de mão para que vocês possam encontrar esses detalhes, tá? Então, observe aí a formação, por exemplo, da palma da mão, a região tenar ou eminência tenar, a eminência hipotenar ou região hipotenar. E aí a prega, onde a gente vai ter a formação de punho. Veja que quem articula com rádio é escafoide e semilunar. Beleza, estudamos aí os ossinhos que formam carpo, metacarpo e falanges. Vamos ver então agora como a gente mantém todas essas peças ósseas presas no mesmo lugar, através de ligamentos. Ligamentos prendem ossos a ossos, não é? Então, essa faixa de tecido fibroso vai manter essas ossaturas presas na posição correta. Para os músculos dos flexores, a gente tem um retináculo dos flexores. E para os extensores, a gente vai ter, então, do lado dorsal dessa mão, um retináculo também para os músculos extensores, né? Então, observe aqui que entre o tubérculo do trapézio e o piciforme, a gente vai ter essa formação, então, aqui juntamente com o âmulo do amato, dessa grande faixa do retináculo dos flexores. Veja aqui, abaixo dessa faixa, nós temos um espaço. Esse espaço é chamado de túnel do carpo. Por este túnel do carpo, vai passar, então, os tendões dos flexores, né? A gente ainda tem a formação num cantinho aqui, a formação do túnel ulnar, ou loja de Gaio, ou Gion, tanto faz, né? A forma de você pronunciá-lo aí, tá? Ainda temos aí a passagem para o tendão do músculo flexor radial do carpo, tá? Que é uma porçãozinha do túnel do carpo, considerado também como parte do túnel do carpo, ok? E observe, então, a formação dos ossos aqui do carpo. Beleza. Lembra que a gente falou de região tenar e região hipotenar? Porque nós vamos ter músculos independentes para que mexam dedinho e dedão, que atuam aí nas ações do polegar e atuam nas ações aí do dedo mínimo. Então, para o polegar, nós vamos chamar isso de músculos tenares da região tenar. Quais são eles que a gente vai observar? Um oponente do polegar, um abdutor curto do polegar. Lembra que a gente tem um abdutor longo do polegar, junto lá com os extensores, ok? Ainda temos aqui um flexor curto do polegar, porque eu tenho um flexor longo do polegar que está inserido no antebraço. Lembre-se disso. Tem um curto, tem que ter um longo. E aí, temos um bonitinho aqui, que é esse formato de leque aqui, que ele é o adutor do polegar. Lembre-se qual é o movimento de adução e abdução. Abduzir, lembra de abrir. Abrir o polegar. Abdutor, ok? Então, aí a gente tem esses músculos da região tenar. Na região hipotenar, nós vamos observar quem? Um oponente do dedo mínimo. Veja que o oponente do dedo mínimo, ele está para o medial da palma da mão. E o oponente do polegar, ele está para a lateral da mão. Justamente porque a gente vai conseguir fazer a oposição, juntar esses dois dedos, igual a gente fez lá no teste para ver o músculo palmar, tá? Temos aí um flexor curto do dedo mínimo, ele é chamado curto, mas nesse caso não tem longo, tá? Então, é flexor do dedo mínimo. E ainda temos um abdutor do dedo mínimo, para você abrir o dedo mínimo, ok? Ainda aqui mais inferiormente, a gente vai ter um músculo palmar mínimo, curto, né? Na verdade, que a gente tem um palmar longo, para quem ainda tem, e aí tem um palmar curto aqui nessa porção aqui mais inferior, que nessa imagem não consta.
Além disso, nós temos aí os músculos metacarpais, que a gente tem os lombricais, os interósseos dorsais e os interósseos palmares. Então, aqui nós estamos observando os lombricais de 1 a 4. Os interósseos palmares são 3. E os interósseos dorsais, que são 4. Essa é a camada mais profunda de musculatura da mão. Aqui temos todos os músculos, então, e ligamentos aí que vocês podem observar na formação de mão, além dos tendões também para cada um deles, tá? Então, lembra que a gente fez o teste do palmar longo lá para saber se tem ou não tem? Se você tiver, seu tendão do palmar longo vai passar sobre o retináculo dos músculos flexores e vai formar essa aponeurose palmar. Aqui a gente consegue visualizar, ó, o palmar curto, é esse músculozinho aqui, tá? Aí temos, então, os músculos da região tenar, o da região hipotenar, os lombricais e interósseos, todos aí nas suas porções. E observei a formação dos tendões que passam pelo túnel do carpo. Aqui, outras observações para você ver aí em relação à posição para os tendões dos músculos que estão no túnel do carpo, na loja de Guyot, tá? Todos esses detalhes compartimentais, compartimentos, apresentam porções independentes em cada um deles, ok? Então, temos aí a porção hipotenar, a porção tenar, a porção central, ou a porção do adutor e ainda dos interósseos, tá? Veja que quando a gente fala dos lombricais e dos interósseos, a gente vai ter aí essas possibilidades de movimentação dos dedos. E além disso, o polegar faz movimentos específicos para ele. Lembrando que a oposição está relacionada à movimentação com o dedo mínimo. Então, pessoal, essa foi nossa aulinha sobre as estruturas anatômicas para cotovelo, antebraço e mão. Lembrando que a maioria das imagens dessa aula, desses slides, eu tomei do livro do Moore e também do livro Prometheus, ok? Mas todos esses trazem informações aí para que você possa estudar. Espero vocês na aula prática. Abraço, tchau, tchau!